Prabhupada aqui. Bom dia a todos, bom domingo. Que bom que estão todos aqui fazendo um sacrifício enorme de estar aqui domingo de manhã, depois desse final de semana todo chuvoso, que não dá vontade nem de sair de casa. Agradeço a presença de todos. Hoje a gente está comemorando, eu falei mais cedo, o nascimento do Senhor Krishna, que a gente chama de Janmashtami,
que é Jagannatha, que está à direita no altar, né? E também está comemorando o aparecimento de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é nosso mestre espiritual, é aquele que está ali. Foi devido ao esforço dele que nós temos conhecimento sobre o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. Durante sua vida ele se dedicou, né, parte de sua vida a suas responsabilidades como chefe de família, e durante sua velhice ele se dedicou a propagar a consciência de Krishna, né? E ele traduziu todo o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita, traduziu e comentou, né, até o 9º canto, o Srimad Bhagavatam, para que a gente pudesse ter acesso a essa ciência da consciência de Krishna, porque é uma ciência, né, acerca de como se conectar com Deus. Hoje como a gente está comemorando o Janmashtami, hoje a gente vai se aprofundar mais nos passatempos de Krishna. Como tem muita gente que está vindo pela primeira vez, aparentemente, tem muita gente vindo pela primeira vez, vocês podem levantar a mão, né? Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou ler um verso do Bhagavad Gita, porque todo domingo a gente lê um verso do Bhagavad Gita, e depois eu vou ler um pedaço do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é um livro um pouco mais avançado na consciência de Krishna. A gente considera que a graduação é o Bhagavad Gita, conhecer o Bhagavad Gita, e a pós-graduação é conhecer o Srimad Bhagavatam. O Bhagavad Gita, ele possui as instruções de Krishna para Arjuna. Ele tem as instruções que Krishna deu a Arjuna antes da guerra de Kurukshetra. Antes da guerra de Kurukshetra. Então, para a gente entender, que a gente vai ler o Bhagavad Gita, Arjuna, na última aula eu até fiz uma grande revisão sobre o contexto da guerra, né? Tá lá gravado, acho que está gravado no Instagram. Quem tiver mais interesse pode ir lá dar uma olhada, né? Então, tá havendo uma batalha fratricida, né? Entre dois membros, dois grupos familiares, e esses grupos familiares vão entrar em guerra. Só que Arjuna, ele sente compaixão nesse momento. Então ele questiona a Krishna se ele deveria ou não continuar a guerra, se ele deveria lutar. Então Krishna, no Bhagavad Gita, ele argumenta que ele deveria lutar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre os estágios da espiritualidade, né? Só vou pegar aqui o verso que a gente vai ler. A gente vai ler o capítulo 18, verso 66. É um verso muito famoso. Para quem conhece o Bhagavad Gita, esse é um verso muito famoso. Tem até uma série também que eles interpretam, né, esse Bhagavad Gita e esse Mahabharata. O Bhagavad Gita, ele é uma parte do Mahabharata. O Mahabharata é esse livro que conta a história dessa grande dinastia, de como houve essa quebra entre eles, né? Então repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sarva Dharmam Parityaja. Eu vou ler todo e depois a gente vai repetindo ele. Sarva Dharmam Parityaja Mammekam Sharanam Vraja Aham Tum Sarva Papebhyo Mokshayami Mashukaha. Repitam comigo. Sarva Dharmam Parityaja Mammekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayami Mashukaha. Sarva Dharmam Parityaja Mammekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayami Mashukaha. Prabhu, você pode ler e a gente vai repetindo?
Depois você passa para mim. Não? Alguém quer fazer a Prabhu? Pai, Oi? você pode falar para as pessoas que tem online. Ah, tem online também, né? O Veda Base. Tem um site Veda Base. Online. Lá tem o Bhagavad Gita, né? A gente está no capítulo 18, verso 66. Sarvadharmam parityaja Sarvadharmam parityaja Mam ekam sharanam vraja Mam ekam sharanam vraja Aham tvam sarva papebhyo Aham tvam sarva papebhyo Mokshayashyami mashuchaha Moshayami Mashuchaha. Alguém mais? Vamos matadi? Sarvadharman parityajya. Sarvadharma parityaja Mam ekam sharanam vraja. Mam ekam sharanam vraja Aham tvam sarva papebhyo. Aham tvam sarva papebhyo Mokshayashyami mashuchaha. Mokshayami Mashuchaha. Chaha. Alguém mais? Então vamos lá agora, tradução palavra por palavra. Repitam comigo. Sarvadharmam. Sarvadharmam Todas as variedades de religião. Todas as variedades de religião Parityaja. Parityaja Abandonando. Abandonando Mam. A mim. Ekam. Somente. Sharanam. Para a rendição. Vraja. Vá. Aham. Eu. Tvam. A você. Sarva. Todas. Papebhyo. Papebhyaha. De reações pecaminosas. Mokshasyami. Livrarei. Não. Shukaha. Se preocupe. Repitam comigo. Abandone todas as religiões. Abandone todas as variedades de religião. E simplesmente renda-se a mim. Eu libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. Agora eu vou ler sozinho. Sarvadharmam parityaja mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshasyami mashukaha. Abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O Senhor descreveu várias espécies de conhecimento e processos de religião. Conhecimento sobre o Brahman Supremo, conhecimento sobre a superalma, conhecimento sobre os diferentes tipos de ordens e classes de vida social, conhecimento sobre a ordem de vida renunciada, conhecimento do desapego, controle dos sentidos e da mente, meditação, etc. Ele descreveu de várias maneiras os diferentes tipos de religião. Agora, resumindo o Bhagavad Gita, o Senhor diz que Arjuna deve abandonar todos os processos que lhe foram explicados. Ele simplesmente deve se render a Krishna. Esta rendição o salvará de todas as espécies de reações pecaminosas, pois o próprio Senhor promete protegê-lo. No 7º capítulo, foi dito que somente quem se livrou de todas as reações pecaminosas pode prestar adoração ao Senhor Krishna. Assim, alguém pode pensar que, enquanto não estiver livre de todas as reações pecaminosas, não poderá adotar o processo de rendição. Para dirimir essas dúvidas, afirma-se aqui que, mesmo que não esteja livre de todas as reações pecaminosas, pelo simples fato de render-se a Krishna, ele automaticamente se libera. Ninguém precisa fazer um esforço extremo para livrar-se das reações pecaminosas. Não devemos hesitar em aceitar Krishna como o supremo salvador de todas as entidades vivas. Com fé e amor, devemos render-nos a ele. O processo de rendição a Krishna é descrito no Hari Bhakta Vilasa 11.676. Anukulyasya Shankalpaha Pratiktulyasya Varjanam Rasya Syantiti Vishvasho Goprite Varanam Tata Atmani
Peksha Karpanya Sadvida Sharanangati. Segundo o processo devocional, o devoto deve simplesmente aceitar aqueles princípios religiosos que, em última análise, conduzem ao serviço devocional ao Senhor. Ele pode executar um dever ocupacional específico, conforme sua posição na ordem social. Mas se ao executar seu dever, ele não passa a desenvolver a consciência de Krishna, todas as suas atividades serão em vão. Tudo que não conduz à fase da perfeição e consciência de Krishna deve ser evitado. Ele deve ter confiança de que, em todas as circunstâncias, Krishna o protegerá de todas as dificuldades. Não há necessidade de pensar na própria subsistência. Krishna cuidará disto. Ele deve sempre julgar-se desamparado e deve considerar que Krishna a única base para o progresso da sua vida. Logo que alguém se ocupe seriamente no serviço devocional ao Senhor, em plena consciência de Krishna, ele se livrará, então, de toda a contaminação da natureza material. Há diferentes processos da religião e de purificação, através do cultivo de conhecimento e meditação no sistema de yoga mística. Mas quem se rende a Krishna não precisa executar todos esses métodos. O simples fato de render-se a Krishna evitará que se perca tempo. Pode-se, então, fazer muito progresso rapidamente e ficar livre de todas as reações pecaminosas. Devemos nos sentir atraídos às belas feições de Krishna. Seu nome é Krishna porque ele é todo atrativo. Quem se sente atraído à bela, onipotente e toda poderosa forma de Krishna é deveras afortunado. Há diferentes classes de transcendentalistas. Alguns deles são apegados ao aspecto impessoal do Brahman. Outros sentem atraído ao aspecto superalma. Mas quem tem atração à forma pessoal da Suprema Personalidade de Deus, e acima de tudo, quem se sente atraído à Suprema Personalidade de Deus como o próprio Krishna, é o transcendentalista mais perfeito. Em outras palavras, o serviço devocional a Krishna, em plena consciência, é a parte mais confidencial do conhecimento. E esta é a essência de todo o Bhagavad Gita. Os Karma Yogas, os filósofos empíricos, os místicos e os devotos são todos chamados de transcendentalistas. Mas quem é devoto puro é o melhor de todos. As palavras específicas usadas aqui, Mashukaha, não tema, não excite, não se preocupe, são muito significativas. Talvez não entendamos com clareza como é que alguém pode abandonar todas as espécies de progresso religioso e simplesmente render-se a Krishna. Mas essa é uma preocupação inútil. Om Agyanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a choche do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Quando será que Srila Rupa Goswami Prabhupada, que dentro deste mundo material aceitou como sua missão satisfazer o desejo do Sr. Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus? Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vistam Cha. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual e aos pés de todos os Vaishnavas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Srila Rupa Goswami e de seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, bem como de Raghunatha Dasa e Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta e Srila Diva Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Sr. Sri Krishna Chaitanya e ao Sr. Nityananda, e também a Advaita Acharya, Gadadhara e Srivasa, e aos demais associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Radharani e Sri Krishna, bem como suas companheiras Sri Lalita e Vishaka. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kamchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido, e que é a rainha de Vrindavana, filha do rei Vrishabhanu. Você é muito querida pelo Senhor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor,
Exatamente como a árvore dos desejos, eles podem satisfazer os desejos de todos e estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda e os devotos da linha devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jamastami aqui. Então hoje na comemoração de Jamastami, eu trouxe esse verso para a gente compreender um pouco. Krishna, durante a Bhagavad Gita, ele dá muitos argumentos a Arjuna e dá muitos processos também para que ele alcance a liberação. Essa liberação é diversa, né? Nós estamos presos a quê nesse mundo, né? Nós estamos presos à nossa mente, a nossos pensamentos, a nossos planos, né, de fazer uma coisa e conseguir outra, né? Então esse processo de a gente agir e desejar algo em troca, né, é ação e reação. Eu faço ação esperando a reação. Isso é um cativeiro chamado cativeiro de karma. Essa é a prisão, né? Então, devido a essa prisão, a gente se suja, a gente vai obtendo as impressões e se tornando cada vez, né, cultivando o egoísmo dentro de nós, de certa forma. Aparentemente, a gente parece que está vivendo as coisas uma por vez, né? Mas nós estamos sempre em direção a alguma coisa, né? Uma ação nossa sempre gera um hábito, e esse hábito, com o tempo, ele vai se aprofundando e vai nos colocando cada vez mais situações na qual a gente não consegue nem mais controlar, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de açúcar, como eu, né? Ao final da vida, ela pode alcançar diabetes, né? E chega a um ponto que ela está tão obcecada pelo açúcar que ela não consegue mais controlar, ela não consegue mais dizer que eu não consigo, né? Então isso é devido ao quê? Isso é devido à contínua atividade, ao cultivo que ela cultivou dentro dela. Então aqui Krishna fala que ele libertará de todas as reações pecaminosas. Por que reações pecaminosas? Porque nós agimos de forma pecaminosa, então vamos ter nossas reações pecaminosas. E ele vai livrar isso da gente. Ele fala mais cedo que ele livra isso através do conhecimento. Porque o conhecimento faz com que a gente pare de cometer as mesmas ações. Isso se a gente escutar o conhecimento, né? E também ele preenche a nossa mente com qualidades transcendentais, se nós estamos meditando sempre nele, né? Então, Krishna fala para Arjuna: Arjuna, seja um yogi. Um yogi significa aquele que se conecta, né? Então, existem vários tipos de yoga, vários tipos de conexão, né? O objeto da conexão de Deus, do yogi, é Deus, né? E esse processo ele pode se conectar de diversas formas. Krishna começa o capítulo, o Bhagavad Gita, falando de Niskama Karma Yoga. Niskama Karma Yoga é quando você faz as ações sem esperar resultado. Você faz simplesmente pelo ato de fazer, pela virtude que é, pelo prazer da ação, né? Então, esse é Niskama Karma Yoga. Quando a gente faz com o objetivo da satisfação de Deus, isso é chamado de Karma Yoga. É a ação conectada, né? Ele também explica Jnana Yoga. Jnana Yoga é o processo de estudo, de conhecimento, a busca de conhecimento, mas não é uma busca de conhecimento à toa, né? É uma busca de conhecimento ligada à compreensão de Deus. Porque tudo nós estamos... Porque o movimento Hare Krishna é um movimento que cultiva a consciência de Krishna. O nome da nossa instituição, que a gente participa, é chamada ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. O que significa isso? Significa que nós estamos buscando ter consciência de Krishna. E não é Krishna de forma impessoal, é Krishna de forma pessoal. É uma ciência compreender Deus, né? Então ele fala de Jnana Yoga, que é o processo de conhecimento, e Dhyana Yoga também, que é o processo de meditação, na qual se retira para meditar apenas na forma do Senhor. Mas por último, ele diz que há um processo mais elevado. É um processo de Bhakti Yoga, na qual você oferece tudo a Deus, inclusive karma, jnana e dhyana. É como se fosse
todos os processos, só que intensos 24 horas por dia. Né? Enquanto o Gyani, ele para um momento e estuda, né? O Karma Yoga, ele, eu estou fazendo tal coisa para Krishna, mas a minha mente está em outros pensamentos, mas eu estou fazendo tudo para Krishna. Né? Já o Bhakta, ele está fazendo tudo integralmente para Krishna. Ele está agindo para a satisfação de Krishna, ele está pensando em Krishna, ele está utilizando sua inteligência. Ele também não deixa a inteligência para lá. Ele utiliza a inteligência também a serviço de Krishna. Todas as suas habilidades, talentos, se a pessoa cozinha bem, se a pessoa limpa bem, se ela decora bem, colocar a serviço de Krishna. Isso é Bhakti Yoga. É o processo 24 horas de rendição a Krishna. Então, como hoje é Jamashtami, eu separei um pouco Vou explicar um pouco os passatempos de Krishna, que isso faz parte da consciência de Krishna, né? Se vocês me perguntassem, eu estou começando agora a consciência de Krishna e eu gostaria de estudar mais, qual seria o processo? Primeiro, a gente tem que compreender quem nós somos, compreender o que é a alma, o que são os modos da natureza material, como esse mundo funciona, como as qualidades desse mundo nos enreda, e tudo isso é explicado aonde? Isso é explicado no Bhagavad Gita. O próprio Krishna, ele explica essas coisas no Bhagavad Gita. E depois você tem que conhecer a natureza de Deus e conhecer a personalidade de Deus. Nós somos de uma escola filosófica personalista. Personalista significa que Deus pra gente não é algo impessoal. Ele não é a coragem, ele não é só a verdade. Esses são atributos impessoais de Deus. Ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade, ele tem uma maneira de falar, ele tem uma maneira de amar. Né? Então, para que a gente tenha uma referência, a nossa referência não pode ser daqui. Tem que ser transcendental, para que possa limpar a gente. Né? Para que possa nos libertar das nossas reações pecaminosas. Para que possa nos libertar do nosso egoísmo que a gente cultivou de forma devocional durante nossa vida. Né? A gente vai cultivando. A sociedade, ela ensina que a gente deve ser egoísta. Que você deve pensar em você. Né? E não pense no outro. Primeiro você tem que pensar em você. E nesse cultivo a gente vai se distanciando cada vez mais e se desconectando do todo. O todo é toda a realidade, que é Deus. Né? E com essa desconexão do todo, sentimos como um galho que foi cortado. Ele apodrece, ele morre. Então, nessa consciência de Krishna, a gente, nesse processo, né, que nosso mestre espiritual, o Prabhupada, trouxe para a gente se dedica 24 horas a lembrar-se e agir para Krishna. Então a gente cozinha para Krishna, canta para ele. Vocês presenciaram aqui a gente cantando para o nosso Guru, né? Cantando para Krishna, a gente banhou Prabhupada. Né? Esse é o processo. E também discutir o conhecimento acerca de Krishna. Agora eu vou ler os primeiros passatempos de Krishna. Eu vou ler um resumo do 10º canto, primeira parte. O 10º canto é onde se fala sobre os passatempos de Krishna, os passatempos pessoais. Até o 9º canto são 9 livros, e cada livro são 700 páginas. Não é tão fácil chegar até Deus assim. Tem que estudar. Então, até o 9º canto, a gente compreende a natureza e Deus como é. Qual é a posição de Deus perante aqui. Porque até lá, a gente pode cometer muitas ofensas, acreditando que muitas injustiças acontecem devido ao aval de Deus. Isso é devido à nossa ignorância. Ignorância no sentido da falta de conhecimento. A gente não tem compreensão do que está acontecendo. E devido à falta de compreensão do que está acontecendo, a gente se lamenta. A lamentação é um sintoma de falta de conhecimento. Então é necessário... Eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu vou ler o 10º canto, mas Srila Prabhupada pediu que todos lessem do 1 ao 9º canto, de forma gradual, e que não pulasse nenhum canto. Essa aula ela tem mais uma essência de estimular vocês a estudarem e a buscar Krishna. Né? A gente está sempre aqui todos os domingos, lendo Bhagavad Gita, às vezes lendo Srimad Bhagavatam, mas a ideia é que a gente estimule dentro de cada um o desejo, né, de conhecer. Então eu vou dar só o iniciozinho dos passatempos, eu vou falar como os passatempos são separados, o humor de Krishna nesses passatempos, e aí depois eu vou abrir para perguntas. Quem tiver pode ficar à vontade. Então esse aqui é o 10º canto. Eu vou ler o capítulo 1 do 10º canto, que é uma introdução aqui, é o Advento do Senhor Krishna. Aqui ele faz um pequeno resumo. O Advento do Senhor Krishna, introdução. O resumo do primeiro capítulo é o seguinte. Este capítulo descreve como Kamsa, apavorado ao ouvir um presságio segundo o qual
ele seria morto pelo 8º filho de Devaki, sua irmã. Matou os filhos de Devaki, um após o outro. Quando Shukadeva Goswami terminou de descrever a dinastia Yadu, bem como a dinastia dos deuses da lua e dos deuses do sol, Maharaj Pariksit pediu-lhe que falasse a respeito do Senhor Krishna, que apareceu como Baladeva na dinastia Yadu, e narrasse como Krishna desempenhou suas atividades neste mundo. Krishna é transcendental, disse o rei, e, portanto, entender suas atividades é a ocupação das pessoas liberadas. Ouvir Krishna Lila é o barco no qual se pode alcançar a meta última da vida. Com exceção de matadores de animais ou aqueles que preferem praticar suicídio, toda pessoa inteligente deve esforçar-se por entender Krishna e suas atividades. Para os Pandavas, Krishna era a única deidade adorável. Quando Maharaj Pariksit estava no ventre de sua mãe, Uttara, Krishna salvou do ataque da Brahmashastra. Agora Maharaj Pariksit perguntou a Shukadeva Goswami como sua onipotência, Baladeva, o filho de Rohini, pôde aparecer no ventre de Devaki. Por que Krishna mudou-se de Mathura para Vrindavana? Perguntou o rei Pariksit. E como ele viveu ali com seus membros familiares? O que Krishna fez em Mathura e Vrindavana? E por que ele matou Kansa, seu tio materno? Durante quantos anos Krishna residiu em Dwakara? E quantas rainhas ele teve? Maharaj Pariksit fez a Shukadeva Goswami todas essas perguntas. Ele também pediu que Shukadeva Goswami descrevesse outras atividades de Krishna, as quais ele acaso tivesse se omitido de perguntar. Quando Shukadeva Goswami começou a falar sobre a consciência de Krishna, Maharaj Pariksit esqueceu-se da fadiga provocada pelo seu jejum. Entusiasmado por descrever Krishna, Shukadeva Goswami disse: como as águas do Gange, as descrições das atividades de Krishna podem purificar todo o universo. O orador, o indagador e a audiência, todos se purificam. Certa vez, quando todo mundo estava atormentado pelo incessante poder militar dos demônios, que agiam como reis, a Mãe Terra assumiu o formato de vaca e aproximou-se do Senhor Brahman, em busca de alívio. Compadecido ante a lamentação da Mãe Terra, Brahma, acompanhado pelo Senhor Shiva e outros semideuses, levou a Mãe Terra sobre sua forma de vaca à praia do Oceano de Leite, onde ofereceu orações para satisfazer o Senhor Vishnu, que em êxtase transcendental repousa em uma ilha daquele oceano. Brahma, depois compreendeu o conselho de Mahavishnu, que informou que apareceria na superfície da terra com suas esposas, também deveriam aparecer na família Yadu, como associados do Senhor Krishna, para que houvesse bastante filhos e netos naquela dinastia. Conforme o desejo do Senhor Krishna, Anantadeva, como Balarama, apareceria primeiro, e a potência de Krishna, Yogamaya, também apareceria. Brahma informou a terra tudo isso, e então regressou à sua própria morada. Após casar-se com Devaki, Vasudeva retornava ao lar com ela em uma quadriga dirigida por Kamsa, o irmão dela, quando uma voz de pressaga chegou aos ouvidos de Kamsa, advertindo de que o 8º filho de Devaki matá-lo-ia. Ao ouvir esse presságio, Kamsa imediatamente preparou-se para matar Devaki, mas Vasudeva, agindo com diplomacia, começou a instruí-lo. Vasudeva enfatizou que não seria bom Kamsa matar sua irmã mais nova, especialmente na ocasião do seu casamento. Todo aquele que possui corpo material tem de morrer, disse-lhe Vasudeva. Toda entidade viva permanece em um corpo por algum tempo e então transmigra para outro corpo. Infelizmente, porém, as pessoas deixam-se desencaminhar e aceitam o corpo como se fosse sua alma. Se alguém, sobre esta concepção errônea, dispõe-se a matar outro corpo, ele é condenado como atroz. Como Kamsa não ficou satisfeito com as instruções de Vasudeva, Vasudeva arquitetou um plano. Ele prontificou-se a levar para Kamsa todos os filhos de Devaki, para que Kamsa pudesse matá-los. Por que então deveria Kamsa matar Devaki agora? Kamsa aceitou esta proposta. No decorrer do tempo, quando Devaki deu à luz a um filho, Vasudeva levou o bebê recém-nascido para Kamsa, que ao ver a magnanimidade de Vasudeva ficou espantado. Quando Vasudeva deu o filho a Kamsa, Kamsa, mostrando alguma inteligência, disse que, como seria morto pelo 8º filho, para que matar o primeiro? Embora Vasudeva não confiasse nele, Kamsa pediu-lhe que levasse a criança de volta. Mais tarde, entretanto, depois que Narada aproximou-se de Kamsa e revelou-lhe que os semideuses estavam aparecendo na dinastia Yadu e Vrishni, conspirando para matá-lo, Kamsa decidiu eliminar sumariamente todas as crianças nascidas nesta família, e também decidiu que qualquer criança nascida no ventre de Devaki deveria ser morta. Assim ele capturou e prendeu Devaki e Vasudeva e matou consecutivamente 6 de seus filhos. Narada também havia informado a Kamsa que em seu nascimento anterior Kamsa fora Kalenemi, um demônio morto por Vishnu,
Por consequente, Kansa tornou-se grande inimigo de todos os descendentes de Yaduvamsha, a dinastia Yadu. Ele chegou ao ponto de capturar e aprisionar seu próprio pai, Ugrasena, pois Kansa queria reinar sozinho. Krishna tem 3 classes de passatempos: Vraja Lila, Mathura Lila e Dwarkara Lila. Como já se mencionou no 10º canto do Srimad Bhagavatam, há 90 capítulos que descrevem todas essas lilas. Os primeiros 4 capítulos descrevem as orações feitas pelo Senhor Brahma, pedindo alívio para a opressão a que a terra se sujeitava. E também descrevem o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 39, narram-se os passatempos de Krishna, executou em Vrindavana. O 40º capítulo descreve como Krishna desfrutou na água do Yamuna e como a Krura ofereceu orações. Os capítulos 41 até o 51, 11 capítulos, falam dos passatempos de Krishna em Mathura. E os capítulos 52 a 90, 39 capítulos, relatam os passatempos de Krishna em Dwarkara. Os capítulos 29 e 33 descrevem a dança de Krishna com as gopis, conhecida como Rasa Lila. Portanto, esses 5 capítulos são conhecidos como Rasa Panchadhyaya. O 40º capítulo do 10º canto é uma descrição conhecida como Brahmara Gita. Então aqui a gente viu um pouco uma sinopse do passatempo de Krishna. Então Krishna, ele vem à Terra por qual motivo? Né? Tem um verso no Bhagavad Gita que Krishna fala, ele vem para eliminar a mentalidade demoníaca e proteger seus devotos. Então, ele veio por quê? Devido ao pedido da própria Mãe Terra. A Mãe Terra, esse planeta que a gente está sobre ele, ela se personificou na forma de uma vaca e chorando ela foi até seu Brahman pedir abrigo, porque existiam muitos reis que estavam com mentalidade demoníaca. Por exemplo, existia um rei que ele tinha capturado 16.000 mulheres, mantendo cativas, e todas essas mulheres eram para o seu prazer sensorial, né? Então, esse era um dos reis. Não eram demônios, não eram uma mente demoníaca simples, eram coisas complexas, né? Quem conseguiria... Hoje em dia a gente não vê um demônio desse nível, né? Que tem 16.000 mulheres cativas para o seu prazer. E dentre outros, né? Tinha um também que tinha ele tinha uma bênção que ele não morreria de jeito nenhum. Ele nasceu partido no meio, Jarasandha, né? Ele é um dos líderes dos demônios. Então, existiam tantos demônios, eles eram tão poderosos que os devas, os semideuses, Indra, Mahadeva, eles não poderiam vir aqui interferir, porque eles estavam nascendo também na forma humana. Então, precisavam nascer na forma humana para combater eles. E não tinha ninguém para combater esses demônios. Então, eles foram todos orar para Vishnu. Vishnu é uma deidade, né? É a deidade que representa um dos modos. Existem 3 modos: Rajaguna, Tamaguna e Satyaguna, né? Esses 3 modos são o que permeiam toda a realidade. Tudo ao nosso redor está por esses 3 modos. Vamos entender cada um. Tamaguna é o modo da ignorância, é o modo encoberto da falta de conhecimento. Então é o que leva à preguiça, à indisposição, à inércia. Diz que a matéria está em Tamaguna, pois ela é inerte, né? Rajaguna é quando a gente acredita que nós somos o centro e tudo depende da nossa ação. Então a gente vive, Prabhupada traduziu como paixão. Porque a pessoa vive como um apaixonado, agindo, não, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Principalmente nesse modo que a gente entra em karma, né? A gente entra no ciclo de karma. Eu vou fazer isso e alcanço aquilo, né? Então é extravagância excessiva, né? Sem ostentação, sem motivo. E Satyaguna é o modo do conhecimento, é o conhecimento pleno. É a ação, é a vivência do conhecimento pleno. Então, Krishna fala que todas as coisas nesse mundo estão imersas nesses 3 modos. Então, uma casa ela pode estar ou em Tamaguna, ou em Rajaguna, ou em Satyaguna. Uma conversa pode estar uma pessoa pode estar. E a gente fica variando desses 3 modos o tempo todo. E com esses 3 modos gera toda essa diversidade. Então, cada um desses modos possui uma deidade adorável, né? Rajaguna, que é o modo da paixão, ele a deidade é seu Brahman, o criador do universo. Paixão cria, né? Então, o criador do universo ele é envolto nisso para poder criar. Tamaguna
A deidade é o Senhor Shiva. O Senhor Shiva que destrói o mundo. Tamaguna, ela destrói, né? E Satyaguna é por Vishnu. É a deidade de Vishnu. Então, essas três deidades, elas são a representatividade desses três modos, né? Então, Vishnu era a deidade representada pelo modo da bondade. E os devas todos foram até ele, pela bondade pura, pedir ajuda. E Vishnu falou para Brahma, não se preocupe, eu irei encarnar. Ou seja, eu tomarei a forma humana e irei resolver esse problema. Então, todo mundo voltou, né? E aí vem o início do passatempo de Krishna, como ele veio, né? Ele veio na situação onde Kansa era seu tio, e seu tio queria matá-lo, porque soube que ele iria, que Krishna iria matá-lo, né? Então ele já iria matar. Esses são os primeiros capítulos, né? Então o que acontece? Krishna fica, Kansa, né? Ele tem esse plano de que ele iria matar só o oitavo filho. Aí depois Narada Muni chegou até ele e falou, olha, você não sabe se é o oitavo contando de trás para frente, ou pode ser, né? Pode ser o oitavo o primeiro, 8, 7, 6, 5, né? Então ele confundiu e colocou Kansa em ansiedade para que ele agilizasse o processo da vida de Krishna. Porque aumentando os pecados de Kansa, ele se tornaria mais viável a morte dele. A morte dele seria mais rápida, né? Então aumentasse os pecados que ele cometesse. Então ele matou todas as 6 crianças, né? A 7ª criança foi movida misticamente para o ventre de Rohini, na qual nasceu Balarama, que é o da esquerda. E o 8º filho nasceu num dia à noite, estava tudo escuro, todos estavam dormindo. E aí Vasudeva pegou essa criança e fugiu com ela, com o objetivo de salvá-la, né? Era o próprio Deus, mas ele queria salvar ela. Então ele levou para Gokula. E em Gokula, ele trocou a criança. Tinha uma menina que tinha nascido nesse mesmo dia, a filha de Nanda Maharaj com mãe Yashoda. Ele pegou a menina e colocou Krishna no lugar. E misticamente estava todo mundo dormindo, então ninguém viu. Então ele voltou, e quando ele voltou, ele deu para Kansa a menina. Quando Kansa tentou matar a menina se transformou em Durga, com vários braços, dizendo, seu tolo, a criança que nasceu para te matar já está bem longe daqui. Então ele ficou super ansioso, né? Aí ele desapareceu, então ele ficou na busca de Krishna, ficou buscando Krishna. E aí Krishna vai para Gokula, de Gokula aparecem muitos demônios tentando matar Krishna, e ele sugere que vá para Vraja, para Vrindavana, né? Vrindavana, então, como eu estava falando aqui mais cedo, existem 3 sessões de passatempos de Krishna. A primeira sessão é Vrindavana, Vraja Lila. A segunda é Mathura. E a terceira é Dwarkara Lila, né? Vrindavana, os devotos dizem que é quando Krishna está na sua transcendência pura. Não existe nenhum envolvimento com o mundo material. Não existe preocupação se tem uma guerra acontecendo, nada disso. Krishna é só uma criança e ele está desfrutando com seus devotos, com seus associados, de maneira íntima. Então se fala que em Vrindavana é o mundo transcendental puro. É como Krishna vive na sua intimidade. Então quando a Krura é o tio de Krishna, né? Porque Kansa tinha tomado o poder do reino todo. Então ele pediu para a Krura ir lá convidar Krishna para um torneio de luta. Porque ele queria matar Krishna. Então a Krura vai lá e aí traz Krishna. Então essa termina a fase de Vraja Lila, né? Que é quando ele está os seus passatempos íntimos com as golpes, ele brincando com as vacas, ele matando alguns demônios, né? São os passatempos dele com Radharani. E aí a Krura leva ele para Mathura, para a luta, né? E em Mathura, Krishna começa uma nova fase, uma fase de espiritualidade profunda, no entanto, com uma mistura com um relacionamento material, um relacionamento mundano. Por quê? Porque começa a surgir responsabilidades, ele começa a agir como príncipe Yadava, né? Então nessa ocasião que ele vai até Mathura, ele vai para destronar o seu tio, que tinha criado uma ditadura, né? Então ele destrona o tio, tira os associados e retorna ao trono a Ugrasena, que era o pai de Kansa. Ele começa a viver ali.
Lá ele começa a estudar como um príncipe, né? Tem que estudar tudo. Ele passa por esses passatempos. Então é um passatempo intermediário. É espiritualidade profunda com envolvimento material, mas sem perder, porque Krishna ele não se contamina no mundo. É diferente de nós. Nós somos facilmente influenciáveis, facilmente a gente esquece da transcendência. Mas Krishna nunca esquece da transcendência. Por isso que ele que nos leva até lá. Por isso que a gente adora ele, para que a gente mantenha-se nessa atmosfera que ele dispõe para a gente. Então, em Mathura, ele está meio a meio. E em Dwarkara, ele, são os Dwarkara Lila, é o momento em que ele alcança a plenitude de ação mundana com a ação espiritual. A ação dele toda, tanto que é quando ele fala a Bhagavad Gita. Ele está ocupando a posição de responsabilidade. Né? Então, isso mostra também a caminhada do devoto. O devoto, ele inicialmente, primeiro ele entende a situação dele. Ele entende que ele está num cativeiro, preso pelas suas próprias tendências, pela própria mente, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios hábitos familiares, né? Que são às vezes destrutivos, são tamaguna. Então, para se livrar disso, ele né, no nosso caso como Bhakta, ele primeiro aprende sobre Krishna, ele conhece Krishna, ele se apaixona por Deus e cria um relacionamento. E cultiva esse relacionamento como cultiva uma planta. Depois que esse devoto alcança a consciência, ele já entendeu, ele começa a ter responsabilidades. Porque com grande conhecimento existem grandes responsabilidades, dizia lá o tio do Homem-Aranha. Né? Então, com o conhecimento sobre como agir no mundo, então a gente começa a ter responsabilidades. Qual é a nossa responsabilidade? Né? Então, Krishna ele vai organizando isso para a gente. Ele fala que a gente precisa aceitar o mestre espiritual para que a gente não invente nada na nossa cabeça. Senão a gente se torna orgulhoso, a gente fala, não, essa ideia é minha. Eu que estou explicando para vocês. Eu mesmo, eu aprendi tudo dos devotos. Nada foi do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando alguém já falou, eu estou repetindo. Pode falar, não, você está falando legal. Não, estou só repetindo. Inclusive, a gente está lendo, o Prabhupada falou. Nosso grupo, nossa congregação, ela está ligada ao Parampará. O Parampará significa que a gente não está dando ideias da nossa cabeça. A gente está simplesmente estudando e explicando o que nós estamos estudando, todos juntos, né? Nós estamos estudando o Bhagavad Gita, estamos estudando o que Krishna falou. Por isso que o título do Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita como ele é. Existem muitos Bhagavad Gitas, mas por que esse é como ele é? Porque muitos pegam o Bhagavad Gita e interpretam a sua própria maneira. Eles dizem, porque Krishna é a consciência e Arjuna é a mente. Mas Krishna falou isso em algum momento? O Bhagavad Gita como ele é, estuda Krishna, o que ele está falando. Não é interpretar, metaforizar, não, é o que ele está falando, é o que é real. E para que a gente possa compreender o que Krishna está falando, Prabhupada ensina isso para a gente. Como é que a gente aprende isso? Né? Qual é o máximo de conhecimento que você alcança sobre um objeto? Por exemplo, eu estudo matemática. Matemática você requer devoção, porque nem sempre você está feliz, está lá estudando assim, né? Então você precisa amar aquilo. Uma mãe conhece o filho porque ela ama ele. Ela conhece todos os jeitos dele. Tudo, até quando ele não está, quando ele nem fala nada para ela sabe o que está passando na cabeça dele. Né? Então, Prabhupada disse o seguinte, que a gente, para compreender o que Krishna está falando, nós temos que nos colocar na posição de devoto. Por quê? Porque o Bhagavad Gita foi falado para um devoto. Que devoto foi esse? Foi Arjuna. Então, como você, sendo não devoto, vai entender o Bhagavad Gita? Não tem como. Como você, sendo um inimigo de Krishna, vai entender a Bhagavad Gita? Não vai entender. Só o devoto vai entender o Bhagavad Gita. E como é que se torna um devoto? Como se torna como Krishna se torna o nosso bem-querente? Nós temos que cultivar esse amor no coração. Nós precisamos servir a Ele. E o serviço a Krishna é muito simples. Basicamente, no início, é Shravana Kirtana. É ouvir sobre Ele e falar sobre Ele. Fazer perguntas sobre Ele. Tentar entender Ele de forma humilde e respeitosa. Se a gente é humilde... Eu sou professor de matemática. Eu estava falando isso outro dia com minha esposa, que se o aluno é humilde, se ele pergunta com humildade, ele pode nem ser muito inteligente, mas se ele for esforçado, o professor vai querer dar tudo para ele. Vai querer mastigar tudo, vai querer fazer resumo e tudo para ele. Mas se ele for arrogante, aí ele não vai... O professor não vai querer fazer muito esforço, não. Então, de certa forma, os devotos, a abertura do portão do conhecimento é a humildade. Então, eles se tornam humildes, aprendem todos. E todos se tornam professores. Hoje eu ouvi uma Mataji
que disse que, poxa, vocês parecem todos professores. Mas é porque o devoto ele é um professor, a gente aprende de cada um. Tá brilhando. Então, nós, entre nossa etiqueta, nós chamamos os homens de Prabhu, que significa mestre, professor, aquele que ensina. E as mulheres nós chamamos de Mataji, porque a Mataji significa mãe. A mãe é o primeiro guru, é o primeiro professor que toda entidade viva tem. Então ainda é mais elevado ainda. Então nós estamos nos respeitando, prestando reverências. Sempre chegamos já, Prabhu. Porque nós estamos aprendendo não só com o nosso mestre espiritual que nos deu a iniciação, mas estamos aprendendo com qualquer um, inclusive com os não devotos também. Todos fazem parte desse aprendizado para a gente. E essa é a forma que a gente pode ver Deus aprendendo em cada parte, porque Deus é o quê? Onipresente, onipenetrante. Ele está em todos os lugares ensinando para a gente. A gente só precisa criar esse relacionamento com Ele. Porque a gente não tem como Ele se relacionar com a gente se a gente não se relacionar com Ele. Ele é muito ético e respeitoso. Ele só entra na nossa vida se a gente pedir que Ele entre. Pedir humildemente que Ele entre. Sem isso Ele não vai entrar, não. Tem que ter nosso esforço. Então, a Mataji veio falar que já temos 10 minutos, eu vou deixar aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queira fazer. Eu posso perguntar? Claro. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou buscar a religião porque eu tenho a minha própria mentalidade, eu tenho a minha inteligência, eu posso compreender. Mas aí vem outros que dizem, não, que você precisa se tornar religioso e você venha para a minha religião. Mas aí Krishna está dizendo, abandone tudo que é religião. Uhum. Que caminho que você tem? Na verdade, abandonar a religião, seguir religião, ou você entender que não, eu tenho a minha própria inteligência, eu vou descobrir. Sim, é uma ótima pergunta. Sua pergunta tem muitas faces de resposta. Primeiro, se a gente for compreender o que Krishna está falando especificamente, ele está falando naquele período, se adoravam os semideuses. Então, era aquele tipo de religião que ela tinha uma motivação. Ou seja, vocês adoravam a Indra para poder ter vigor sexual, adorava a Súria para ter força, sabe? Adorava a Ganesha para ter prosperidade. Então ele fala, abandone toda a religião motivada karmicamente, com o intuito de ter um desejo por detrás, né? E uma coisa interessante também sobre essa ideia da religião, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou seguir minha própria inteligência, eu estou aqui lendo o Bhagavad Gita, eu estou compreendendo tudo de forma independente, né? Esse é um pensamento impersonalista. Por que é um pensamento impersonalista? Porque existe religião. O que faz a religião existir é o devoto. Não existe religião sem devoto. Então, a religião é o Bhakta, né? É personalista. Então, quando fala assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um mestre espiritual para aprender. Então, como é que a gente vai praticar a humildade? A gente não precisa praticar a humildade só internamente. A gente precisa agir para que nossa mente entenda que a gente está praticando humildade, né? Então, a gente precisa aceitar alguém superior, né? Então, ele pede para abandone qualquer superstição, abandone qualquer religião, pense só em mim. Pense só em mim, que essa é a promessa que ele fala. Meu devoto não vai perecer e você vai se livrar das reações pecaminosas, né? Essa é a promessa que Krishna faz. Você me adorando, você se entregando a mim, você tendo consciência do que eu penso, do que eu falo, você vai alcançar isso, né? Então, é isso. O caminho independência, você pode até conhecer Krishna, mas você vai demorar muito tempo. Krishna fala, o impersonalista, ele demora muito mais tempo porque ele vai ter que ver todo o caminho, ele vai ter que fazer todo o caminho. Já o devoto que se rende ao mestre espiritual, ele não é que ele tem atalhos, mas ele tem um caminho mais prático, ele tem a certeza de que ele vai chegar lá, ele tem a certeza de que ele vai conseguir chegar no Parangati, no objetivo supremo, né? Porque ele confia que o mestre espiritual dele já alcançou lá, e que o mestre espiritual dele vai guiar ele, né? Então, por isso que a gente indica, abandone toda a religião, aceite Krishna, aceite o mestre espiritual que te oriente. Respondi, Prabhu? Alguém? Onde é, Prabhu? Eu queria só aproveitar esse adendo aí e fazer um comentário, né, em relação a isso. Porque quando o Krishna fala também, abandone toda espécie de religião e renda-se a mim, antes disso ele ensinou vários processos. Primeiro, ele, como você explicou, né,
Desde o começo do Bhagavad Gita, ele está explicando vários processos, que você falou, né? Tem vários tipos de yoga. Yoga é a mesma palavra que a gente utiliza aqui no Ocidente como religião, né? Vem de religar, yoga também vem de conexão. Então a yoga, digamos assim, poderia ser o equivalente à religião. Então, antes de Krishna dizer isso, ele ensina várias metodologias para que você alcance o Supremo. No entanto, o que Krishna também fala, que ele quer dizer com isso no final, é que isso não pode se tornar meta. E o caminho não pode se tornar meta. Porque todo esse processo é para alcançar ele. E no final das contas é ele que importa e todo o processo fica para trás. Exatamente. Não significa que a gente, porque é muito comum que a gente fique preso ao processo. Né? A gente vê hoje, isso é muito comum, as pessoas estão ligadas na religião, que ela faz tudo daquela religião, seja qual for, ela faz todos os processos, mas a última coisa que ela se importa é com Deus. Né? Então, assim, a estrada termina se tornando mais importante do que a meta. Exatamente. E Krishna diz isso, né? Depois que você alcança um determinado conhecimento, que você passou por toda aquela metodologia, você precisa entender que o mais importante é a sua relação com ele. Quando você desenvolve a relação com ele, todo o resto deixa de ser relevante. Né? Nesse sentido também. Tem um passatempo muito legal sobre isso, vou falar só esse passatempo rapidinho e aí eu do caramba. Que é Krishna, quando criança, ele estava com os amiguinhos dele com fome, querendo comer alguma coisa. Aí, Krishna é o próprio Deus. Toda a cultura védica, toda a sociedade védica está orando para Krishna. E ele aparece para os brahmanas estão preparando para fazer um sacrifício enorme, assim, para oferecer muitos alimentos para Deus. E Deus aparece na forma de criança pedindo um pouco de comida. Ele, sai daqui, criança, está fazendo aqui o ritual para Vishnu. Né? Então, é isso que o Prabhu está falando, né? Às vezes a gente se apega ao processo, mas aí Deus vem pessoalmente para a gente não desenvolveu esse amor, né? E quem oferece o alimento para Krishna são as esposas dos brahmanas, né? Que desenvolveram a doçura. Diga, Prabhu. Só o que Damodara disse, né? Depois que Krishna explicou tudo, Krishna falou esse verso. Mas no verso anterior, Krishna resumiu o processo, né? Ele fala, né? Depois, se você puder ler o verso, o anterior, ele dá o resumo. Ele fala assim, ó, faça isso e depois você abandona. Então, ele dá o resumo para a gente, de uma forma bem concisa, para a gente também não ter que voltar e ler o Bhagavad Gita inteiro. É o verso 65. Mamana bhavamad bhakto maya jaman namaskuru mamevasyasi satyante prajane prayosime. Pense sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me e ofereça-me homenagens. Agindo assim, você virá a mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isto porque você é meu amigo muito querido. E aí fala, né? Abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu libertarei de todas as reações pecaminosas, não temo. Então é isso. Tem até um verso no Srimad Bhagavatam que eu lembro muito disso, que era lá na frente, lá para o 9º canto, que ele fala que o objetivo do conhecimento é alcançar devoção a Deus, amor puro por Deus. Ao alcançar isso, o conhecimento ele deve ser descartado. Né? Não tem mais porquê, já alcançou o objetivo. Né? Então a posição é essa, a meta. Então qual é a meta do devoto de Krishna? A meta do devoto de Krishna é alcançar Prema Bhakti, amor puro por Deus. Eu vou finalizar aqui, porque já estamos no horário. Ok? Agradeço a todos a presença e a paciência por me ouvir. Vamos agora... Prabhu Tukarama vai recitar agora os 108 nomes do Senhor Krishna. Depois a